provavelmente, se antes dos 18 anos você já tentou passar a noite na festa, fazer o que desce na telha, fazer uma tatuagem, você ouviu a seguinte afirmação: você não é todo mundo. Pois é, sim, você ouviu isso da sua mãe, porque provavelmente, para tentar justificar o seu desejo, a sua ação, você usou o argumento de que todo mundo à sua volta estava fazendo aquilo. Então faz muito sentido, porque a gente segue esse padrão social, fala, cara, todo mundo faz, por que raios eu não posso fazer? Seguinte, se você acredita em Jesus Cristo, pauta sua vida nos princípios de Deus, certamente esse princípio das mães ele é totalmente aplicável para cada um de nós. Por quê? Porque, cara, a gente de fato tem que entender esse aspecto não só da nossa identidade com Deus, mas um aspecto interessante que o que está acontecendo em todo o cenário ao nosso redor não necessariamente tem aplicação para cada um de nós e não necessariamente vai acontecer ou deve ser igual para cada um de nós. Isso vale tanto para pontos positivos ou pontos negativos. E o cenário que eu quero trazer aqui é um cenário negativo e que ressalta, enfatiza muito bem essa situação. Se liga. Bom, o cenário é o seguinte então. O rei da Síria já tinha dominado inúmeros povos e ele chega para ameaçar o rei de Judá, né? E aí, esse rei, diante disso, ele faz o quê? Ele vai orar ao Senhor. O nome desse rei é o rei Ezequias. E Ezequias ora ao Senhor. E é com base na oração de Ezequias que a gente tira importantes lições. Se liga. Olha só, o texto está em Isaías 37, versículo, cadê? 16, 15. E Ezequias orou ao Senhor dizendo, eu vou pular aqui e ele fala o seguinte, ó, no verso 18. Com certeza, Senhor, os reis da Síria têm devastado todas as nações e seus territórios. E têm lançado seus deuses em direção ao fogo, pois eles não eram deuses, porém o trabalho de mãos humanas, madeira e pedra. Por este motivo, eles os têm destruído. Cara, o que é muito doido nisso aqui? Porque Ezequias ele faz essa visão panorâmica, fala assim, cara, o rei Assírio ele tem feito caos. E é aquilo que a gente estava falando anteriormente. E ao mesmo tempo que ele mostra um cenário caótico, o próprio Ezequias nessa oração, ele mostra a conclusão disso tudo para nós que cremos, para a gente que está arregimentado pela palavra. Por quê? Ele fala assim, ó, esses povos pereceram porque eles não tinham o Deus verdadeiro. E cara, a gente parte dessa perspectiva claríssima, com respaldo bíblico, de que o Deus verdadeiro, ele veio, se manifestou a cada um de nós através do seu Filho, através de exemplos visíveis das suas criações e de inúmeras outras formas, as nossas experiências, os relatos bíblicos que a gente tem. A gente acredita que esse é o Senhor que direciona até a salvação. Só que a gente tem um péssimo hábito de fraquejar diante de momentos, né, que se mostram intensos, se mostram extremos. Cara, e há um problema nisso? Há, porque a gente tá o quê? Tá invalidando as verdades bíblicas, as verdades que estão garantidas para cada um de nós. A gente tá tipo falando, cara, beleza, Deus promete isso, isso e aquilo, mas tudo bem. Não é para esse momento, cara, e é para esse momento, é para qualquer momento, é da depressão, ansiedade, a crise financeira, sacou? E assim, quando a gente entende essa verdade, cara, faz toda a diferença. É uma chavezinha que é mudada e a gente reverte esse cenário de caos que de fato está envolvendo todo mundo ao nosso redor, mas você tem alguém que te respalda. Você tem algo muito maior, nós temos algo muito maior que nos sustenta, que é o nosso pilar, que é a nossa fonte, sacou? O nosso porto seguro. Isso tem que fazer diferença. Se não, cara, se isso não faz a diferença, tudo isso que a gente lê, tudo isso que a gente busca não passa apenas de um momento no qual a gente, não sei, cara, não se explica, mas você entende que quando a gente nega essas verdades ou a gente não se apropria delas, a gente está gerando um problema para nós mesmos, sacou? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente tem que ter essa convicção, essa fé de que as coisas vão de fato fluir. Bom, e esse é o primeiro cenário. Por quê? Porque logo abaixo o rei Ezequias mostra outra coisa na sua oração. Ele fala assim, ó: agora, portanto, ó Senhor nosso Deus, salva-nos da mão dele para que todos os reinos da terra possam saber que tu és o Senhor, precisamente tu, unicamente.
O cenário é caótico, mas o teu posicionamento diante desse cenário é totalmente diferente. Cara, tu acha que isso não gera honra e glória ao nome de Deus? Pensa comigo. Quem te vê nesse momento de caos que também está gerando impacto em ti, e porque eu não estou falando aqui, eu não estou pregando que momentos de caos eles não chegam a afligir. Porque esse povo, eles passam por um cenário pesadíssimo, tá? Essa galera sofre pra caramba. Porém, a reação diante desse cenário é que faz toda a diferença e gera honra e glória ao nome de Deus. Porque você vai estar, tipo, observando, tá light, você está confiando de fato em Deus. E isso vai fazer com que, quando esse cenário de caos passar, as pessoas cheguem e falem, meu, me fala aí, velho, qual foi? Tudo tava em caos e o teu semblante era totalmente diferente do semblante de todo mundo. Aí é a hora que você fala, irmão, não vem de mim, cara, vem de Deus, sacou? Vem da promessa, das promessas que são feitas de Deus, no que eu tenho observado, no que eu tenho esperado, no que a palavra me afirma, sacou? E aí tu percebe que naturalmente o nome de Deus é exaltado e essa pessoa, cara, tem uma gigantesca chance de falar, meu, eu quero conhecer esse Deus também. Então, é uma ferramenta evangelística também. Bom, em 2 Coríntios 6,14 a gente tem outro respaldo sobre isso, que é interessante. Se liga, ó, o título é O Problema da Associação com os Descrentes. Não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso dá respaldo para que a gente seja arrogante, impetulante com outras pessoas? Não, tem nada a ver. Isso aqui, cara, dá respaldo para que, diante de cenários adversos ou de momentos nos quais tu tá tomando decisões totalmente contrárias ao padrão social, tu consiga se confortar, sacou? Tipo assim, meu irmão, você é solteiro, você não tem os bens materiais que toda a sociedade tem, e o que mais? Você não tem o destaque social, o prestígio social, mas você está totalmente em paz diante disso, sacou? E por que isso acontece? Porque você tem um respaldo de que tem alguém que está zelando, que está cuidando de ti, e não há por que eu ficar me comparando com meu irmão, falando assim, ah, mano, mas putz, não sei o que, a gente tem a mesma idade, e isso aconteceu com ele, comigo não. Até porque a gente tem outro critério de histórias de vida diferentes, propósitos diferentes, mas também, principalmente, pelas promessas que nós temos. Então, my friend, a conclusão que se tem é a seguinte: alegremos-nos pela diferença que nós temos, por não sermos como todo mundo de fato, como dizem as sábias mães, por termos um direcionamento da parte de Deus para coisas específicas e principalmente por sermos filhos de Deus. Beleza? Valeu, até a próxima!